Tá bom. Então agora, tudo bem? Tudo com som, imagem, tudo certo? Então vamos começar aqui, ó. A obsessão, então, é a ação persistente de um mau espírito, né? Então, ação persistente. Então, deve haver uma ação persistente de um mau espírito sobre o obsidiado. Então, se existe essa ação persistente, nós temos, então, a obsessão. Muito bem. Como se dá essa ação? Segundo Allan Kardec, você pode caracterizar essa ação persistente de três maneiras. Uma maneira simples, é o que nós chamamos, então, de obsessão simples. Você pode ter uma fascinação, que é um segundo nível de obsessão, um nível um pouco mais aprofundado de obsessão, e um terceiro nível, nível 3, nível mais hard, nível mais aprofundado de obsessão, que seria a subjugação. Então você tem aí esses três níveis de obsessão, essas três formas de ação persistente de um mau espírito sobre outrem, né? Agindo aí de maneira a trazer mal, fazer o mal para o obsessor. Muito bem. O que vem a ser essa obsessão simples, né? O que caracteriza essa obsessão simples? O que caracteriza a obsessão simples é um constrangimento, né? A pessoa se sente constrangida, a pessoa se sente, o obsidiado se sente constrangido, ele se sente de alguma forma envolvido a fazer alguma coisa que não está desejoso de fazer. Então ele sente um constrangimento na vontade, no desejo. Então ele quer fazer uma coisa, mas ele não faz porque ele se sente constrangido. Então existe a obsessão simples, existe um certo constrangimento, né? Uma certa limitação, um certo mal-estar nas suas ações. Então existe aí um constrangimento. No caso da fascinação, né? Então, obsessão simples, o espírito, o obsidiado, aquele que está envolvido sobre esse processo, ele sente esse constrangimento, ele sente esse mal-estar, mas ele não tem muita noção. Ele sabe que não está bom. Ele não sabe exatamente que ele está sob envolvimento espiritual, nem sempre ele percebe, mas ele sabe que algo não está bom e ele vai buscar ajuda porque ele sabe que alguma coisa não está boa. Tem muita gente pedindo para começar de novo. Acho que no começo estava sem som. Ah, tá. Tá bom, então, como tá pedindo para começar de novo porque estava sem som no começo, eu vou fazer aqui um review. Primeiro, o som tá bom agora, tá tudo certo? Tá, o som tá bom agora? Tá tudo certo? Agora eu tô aqui com um ajudante aqui, um assistente aqui. O som tá ok? A imagem tá ok? Perfeito? Se alguém puder comentar e dizer que o som tá bom, que a imagem tá boa, a gente continua. Espera um pouquinho que leva um tempo para eles ouvirem. Não é? Responderam? Tá tudo só. Tá bom. Então é o seguinte, o nosso tema de hoje, né? Então vamos começar. O nosso tema de hoje é desobsessão e os tratamentos espirituais, tá certo? Então, para a gente começar a explicar o que é desobsessão, é preciso que a gente explique antes a obsessão, né? A desobsessão é o tratamento contra a obsessão, tá certo? É a libertação do indivíduo do processo obsessivo. Mas para a gente explicar o que é o processo de desobsessão, é preciso que a gente explique, então, a obsessão, né? O que é a obsessão, como se dá o processo de obsessão. Então, segundo a definição de Kardec, Kardec nos ensina que obsessão, né, a obsessão, é uma ação persistente de um mau espírito. Então, toda vez que existe uma ação persistente de um mau espírito sobre alguém, nós dizemos que está havendo uma obsessão. Perfeito? Deixa eu só pegar aqui para ler os comentários aqui que vocês estão fazendo. Aí eu consigo ter uma noção aqui.
Muito bem. Então, todas as vezes que existe uma ação persistente de um mau espírito sobre alguém, está havendo uma obsessão. Muito bem. A obsessão, ela pode ter níveis. E pode existir níveis de obsessão. Então, pode existir uma obsessão mais light, mais simples, e uma obsessão mais complicada, mais difícil, né? Então, você pode ter uma obsessão simples, que é uma obsessão que gera constrangimento no obsidiado, gera um mal-estar no obsidiado, né? Ele se sente envolvido, ele sente o mal-estar, ele não se sente bem, ele tem um constrangimento por estar vivenciando aquela situação. Essa é uma obsessão simples. Ele pode até não saber que é um espírito que está agindo sobre ele, mas ele tem noção de que algo não vai bem. No caso da fascinação, que é um grau superior, é um grau mais grave de obsessão, nós temos uma ilusão, né? O espírito age sobre o encarnado, né? Ele age sobre o obsediado de uma maneira em que ele ilude o obsediado, né? Eu estava dizendo, né, que o obsessor envolve o encarnado. A obsessão ela pode existir do desencarnado para o encarnado, mas ela também pode existir de desencarnado para desencarnado, e ela pode existir de encarnado para desencarnado, né? A obsessão é uma ação persistente de um mau espírito sobre o outro. Não necessariamente ele precisa estar encarnado ou desencarnado para exercer a obsessão. Ele pode estar desencarnado e ele pode estar encarnado. E a ação de obsessão pode ser sobre um espírito encarnado e também sobre um espírito desencarnado, né? A obsessão, então, ela pode ser simples quando ela causa um constrangimento. E ela é de fascinação, é o nível 2 de obsessão, quando ela causa uma ilusão no encarnado. Ela faz com que o encarnado acredite que aquela maneira de ser, que aquela maneira de agir é a melhor maneira que se tem. Ele ilude você. Então, nesse caso aqui, o espírito nem acha que está ruim. Ele nem acha que precisa de tratamento. Ele nem acha que precisa mudar. Ele acha que está certo. Ele não consegue. Ele está iludido. Ele está sob a influência dessa ilusão que o espírito obsessor cria sobre ele. E você tem a subjugação, que é uma ação de paralisação das vontades, dos desejos do encarnado, porque existe uma ação intensa, quase que integral do espírito obsessor sobre o obsidiado, de tal maneira que o espírito obsessor paralisa as vontades do obsidiado. Ele impõe a sua vontade ao obsidiado, e o obsidiado não tem forças, não tem energia suficiente para vencer essa ação obsessiva, né? Essa imposição das vontades. Então ele sabe que não está bom, ele não quer fazer, ele sente que alguma coisa não está boa, mas ele acaba fazendo porque ele não tem forças para poder combater, para poder vencer esse processo. Tá certo? Então, isso aí nós estamos falando da subjugação. Paralisação. Então, existe uma paralisação da vontade, né? Existe uma paralisação da vontade do obsidiado, né? E existe uma imposição da vontade do obsessor. Então, perceba que, de alguma forma, a vontade, a obsessão, ela é uma ação sobre a vontade do obsessor sobre o obsidiado. Perceba que na obsessão simples, eu tenho uma vontade de fazer uma coisa, mas eu me sinto constrangido de fazer essa vontade porque eu estou sob a ação da obsessão. Então eu até posso exercer a minha vontade, eu até posso fazer, mas eu já não me sinto bem fazendo porque eu tenho a ação do constrangimento. A fascinação. Eu não faço o que eu quero, eu faço o que o outro quer porque eu sou iludido pelos processos que o outro me impõe. Então eu acredito que estou fazendo, eu acredito que estou agindo corretamente, que estou fazendo a minha vontade, mas na verdade eu estou fazendo mais a vontade do outro do que a minha vontade porque eu estou iludido nesse processo. E tem um terceiro, que é a subjugação, que é quando existe uma paralisação da minha vontade, ou seja, eu não quero fazer, eu tenho o desejo de fazer outra coisa, mas eu acabo fazendo aquilo porque eu não me vejo em condições de lutar
quando alguém vem e me impõe uma outra vontade que não é aquela que é a minha, mas que é a vontade do obsessor de fazer, tá certo? Para essa ação. Muito bem, então eu sei o que é obsessão e eu sei quais são os tipos de obsessão. Agora eu preciso entender como um espírito obsessor exerce o processo de obsessão. Ou seja, como é que ele impõe uma obsessão simples, ou seja, como é que ele como é que ele promove um constrangimento, como é que ele promove uma ilusão, ou como é que ele promove a paralisação da vontade, tá certo? Então, ou seja, é preciso que a gente entenda que o processo de obsessão ela se estabelece em dois níveis concomitantes. Ela age sobre é uma ação sobre o pensamento, então é uma ação mental, e é uma ação sobre os fluidos, né? Sobre os fluidos, ou seja, fluídica. Tá certo? Então ela tem essas duas ações importantes. Então veja, uma ação sobre o pensamento e sobre os fluidos. Então o espírito obsessor, ele age sobre o pensamento do obsidiado, ele impõe um determinado pensamento sobre o obsidiado, e esse pensamento age sobre os fluidos. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. O que é o pensamento? Bom, o pensamento é uma potencialidade do espírito que caracteriza a criatividade, né? Então nós criamos, então Deus é criador e a sua criatura é co-criadora. Então nós herdamos a capacidade criativa de Deus. Nós herdamos a capacidade criativa de Deus também criando. Então Deus é criador primário, e nós herdamos a capacidade criativa de Deus criando. E qual é a grande potência criativa do espírito? É o seu pensamento. Então, através do pensamento, nós somos capazes de criar, nós somos capazes de co-criar, né? Pegar as questões básicas, a matéria, e agir sobre a matéria e fazermos diversas modificações, transformações e estabelecermos então as nossas criações. Tá certo? E nós podemos criar a matéria básica, mexer na matéria básica, então eu posso pegar um bloco de madeira e fazer um armário, uma mesa, uma cadeira, um banco, um armário. Né? Eu posso então agir com o meu pensamento sobre a matéria bruta e produzirmos modificações e produzirmos transformações. Ou eu posso agir sobre a matéria quintessenciada, sobre a matéria eterizada, sobre a matéria fluídica, sobre os fluidos. Então nós estamos cercados aqui por matéria grosseira, por matéria materializada, grosseira, né, condensada, que é essa que nos, né, que reveste o nosso corpo, que estabelece o nosso corpo, que estabelece essa casa, que estabelece o ar que a gente respira e tudo mais. E a gente é também mergulhado num oceano de fluido, né? Uma matéria etérea, uma matéria sutil, uma matéria quintessenciada que dá acesso aos espíritos. Os espíritos manipulam esses fluidos através do seu pensamento. Então, mesmo desencarnado, mesmo que eu não esteja encarnado, mesmo que eu esteja desencarnado, vai existir no mundo espiritual os fluidos. Né? Os fluidos vão existir, esse oceano material. E da mesma forma que eu ajo sobre a matéria grosseira através do pensamento e agindo com a mão depois, né, secundando mais materializadamente, eu também ajo no oceano fluídico através diretamente da ação do meu pensamento. Perfeito? Então nós temos essas duas grandes dimensões aqui, o pensamento e os fluidos. Né? Sendo que o fluido pode ser tanto o fluido mais grosseiro, que é a matéria grosseira quando eu estou encarnado, ou mais sutil, que são quando eu estou desencarnado, né? Quando eu estou agindo no mundo espiritual. Mas mesmo encarnado também eu ajo sobre os fluidos, porque os fluidos estão aqui no mundo encarnado e no mundo desencarnado nós temos acesso aos fluidos espirituais. Muito bem. O nosso pensamento é influenciado por um mecanismo de sintonia, né? Sintonia. E o que é sintonia? São pensamentos que de alguma forma eles são parecidos,
eles são idênticos, eles têm a mesma frequência. E o que é frequência, né? Então veja, o pensamento, nós podemos falar de ondas mentais, né? Toda vez que eu penso, eu estabeleço ondas mentais. O que são ondas mentais? Então veja, se eu pego uma pedra e jogo num lago, né? O que acontece? Você tem aqui o lago. Quando eu jogo a pedra nesse ponto aqui, a pedra caiu nesse ponto, perturbando esse ponto da água. Mas quando ela entra, a gente percebe que logo em seguida vai fazendo aqui umas perturbaçõezinhas, umas circunferenciazinhas que vai chegando daquele ponto onde a pedra entrou e vai chegando até a borda do lago, estabelecendo em todos os pontos do lado. Então, ou seja, a perturbação principal que a pedra causou foi num ponto do lago, mas essa perturbação se propagou por toda a extensão do lago. Então, essa propagação da extensão da perturbação que a pedra exerceu é chamado de onda, tá certo? E ela tem um ritmo para se estabelecer. Ela tem um ritmo. Então, por exemplo, eu posso promover aqui uma perturbação. Eu posso chegar aqui, uma perturbação aqui nesse móvel, batendo. Eu posso bater, né? Então, quando eu bato, quando eu faço essa perturbação, eu estou produzindo uma perturbação. E essa perturbação está provocando uma onda em toda a extensão do móvel, né? Quando eu bato aqui na lousa, nesse ponto, perceba que toda a lousa balança, porque a perturbação se propaga através de ondas que vão desse ponto até o final da lousa. Eu posso, num ritmo de perturbação, fazer assim, ou eu posso fazer assim a perturbação. E perceba que a frequência é o número de perturbações no tempo. Então, no mesmo tempo, olha quantas perturbações eu provoquei. Agora, no mesmo tempo, olha quantas menos perturbações eu provoquei. Então, ou seja, eu posso dizer que ali é uma frequência alta e aqui é uma frequência baixa, né? Então, ou seja, eu posso representar uma frequência alta e eu posso, né, uma frequência baixa. Olha, para uma perturbação, para acontecer a outra perturbação, demora, né, mais tempo, enquanto que aqui as perturbações acontecem num tempo menor, né, elas estão mais curtinhas. Isso aí, então, é a frequência. Perceba o seguinte, quando as frequências são iguais, elas se encontram e se somam. Quando as frequências são diferentes, elas não se percebem, umas passam pelas outras. Agora, quando elas se encontram e quando elas têm a mesma frequência, a mesma identidade, o mesmo tamanhozinho aqui, né? Nós vamos percebendo que ela se repete, o número de vibrações é o mesmo e tal. Existe um aumento quando uma encontra com a outra, são iguais, então elas se ampliam, elas aumentam. Então perceba que quando o espírito emite um determinado pensamento e ele encontra espíritos que têm um pensamento semelhante, ou seja, que tem frequência semelhante, a gente diz então que houve sintonia. E esses pensamentos se agigantam, se somam. Então, se eu estou com um pensamento de alegria e encontro outros espíritos com essa alegria, a sensação de alegria, o pensamento de alegria, aumenta em mim. A minha intenção de alegria se amplia, porque não é mais a minha, mas também é o somatório de todos aqueles que estão se juntando a mim, através da sintonia mental. Por outro lado, se eu tenho um pensamento de desânimo, se eu tenho um pensamento de tristeza, se eu tenho um pensamento negativo, esse pensamento somado com pensamentos parecidos vão se agigantar em mim. Então eu tenho um pensamento negativo que de repente ganha uma extensão muito maior, porque agora não é só mais o meu, está somado com outros. Tá certo? Então esses pensamentos se combinam e se somam, porque estão em sintonia. Então os espíritos, né, encarnados ou desencarnados, têm acesso a um oceano,
uma grande quantidade de fluido, estamos todos mergulhados num fluido, não num lago, não num líquido, mas num oceano fluídico, né? Nós encarnados e desencarnados. Então, quando a gente pensa, a gente promove uma perturbação próximo da gente que se espalha, que se propaga ao longo da gente. E numa dessas, a gente encontra pessoas ou espíritos que também se somam a essas características, promovendo então uma sintonia, um agigantamento de intenções e de sentimentos na gente. Tá certo? Então, ou seja, quando um espírito quer nos fazer mal, quando um mau espírito quer fazer mal, o que ele faz? Ele identifica na gente um determinado pensamento que a gente tem, costumeiro, que é negativo. Ele identifica esse tipo de pensamento e agiganta esse pensamento, soma esse pensamento parecido para que aquela sensação se agigante e marque muitas vezes a gente. Então, se a gente tem aqueles pensamentos de vez em quando durante o dia, a gente passa a ter eles mais tempo, porque esse espírito agora pega aquilo e agiganta aquilo, e aquilo que podia acontecer de vez em quando, em alguns momentos do dia, agora ela fica mais marcante, somado em intensidade, porque esse espírito mal intencionado, esse espírito com uma ação persistente do seu pensamento, ele agiganta esse processo de perturbação. Então, ou seja, e às vezes ele arruma companheiros junto com ele, né? Então eles não obsidiam só encarnados, eles também podem obsidiar desencarnados. Então, ele pega espíritos desencarnados que estão sob perturbação dele, e estão vivendo uma perturbação, ele identifica em mim um pensamento parecido com aquele desencarnado e aproxima aquele desencarnado de mim. De tal maneira que aquela perturbação dele, associada a um pensamento negativo meu, aumenta, agiganta aquele pensamento negativo em mim, e aquilo ganha uma proporção muito maior, uma proporção muito gigante, e aí eu que estava triste, fico muito triste. Eu que estava chateado, fico muito chateado. Eu que estava um pouco depressivo, ganho uma intensidade maior na minha depressão. Né? Que eu estava numa melancolia muito grande, eu fico muito mais melancólico. Eu que estava irritado, fico muito mais irritado. Eu que estava chateado, vou ficar muito mais chateado e nervoso, né? Então vai aumentar a proporção disso tudo. Então essa é a ação persistente do mau espírito que tem acesso ao meu pensamento através de uma sintonia mental, que é um ajuste de frequência. E quando ele faz isso, ele agiganta aquele pensamento em mim. Muito bem. E aí o que tem a ver isso com fluido? Tem a ver o seguinte, os fluidos que estão à nossa volta ganham essa característica. Então veja, eu tenho uma intensidade que se aumenta pela associação de espíritos pensando, e os fluidos que estão à minha volta, eles começam a ter essa característica perturbativa, né? Então a água que estava paradinha, ela ganha aquele formato todo trepidante da perturbação, porque foi aquela característica que eu dei para a superfície da água. A mesma coisa aqui, eu também modifico as características fluídicas. E como o meu perispírito, o meu corpo espiritual, ele é feito de fluidos, ele ganha isso. Então eu passo a ter sensações ruins. Então não é mais só o pensamento ruim que me gera ideias ruins e que me prendem em criações ruins, em pensamentos ruins, ideias ruins. Eu começo a ter agora sensações ruins, porque agora os fluidos à minha volta contaminam e envenenam o meu perispírito, e aquilo acaba reforçando determinadas sensações em mim, que são sensações que o espírito malfazejo quer produzir. Então você tem a ação sobre o pensamento e você tem a ação sobre os fluidos. Deu para entender então? Então o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre obsessão, dizendo que a obsessão é a ação persistente de um mau espírito, que ela tem 3 grandes níveis, e que esses 3 grandes níveis se estabelecem o quê? Através da dominação do pensamento e através da ação sobre os fluidos. A ação do pensamento é a sintonia, eles identificam um pensamento negativo que eles querem, que é marcante na gente, e eles querem aumentar. Os espíritos não inventam
nada, né? Os obsessores não inventam nada, eles descobrem em nós, eles identificam em nós um pensamento, uma característica negativa que nós temos, e eles dão asas para isso. Eles destacam isso. Os processos obsessivos acontecem entre os encarnados, e nós vemos isso no dia a dia. Né? Os nossos inimigos, muitas das vezes, eles sabem que nós temos qualidades e nós temos defeitos. E aí o que acontece? Eles chegam perto da gente e agem com a gente, botando para fora, estimulando em nós o aparecimento dos nossos defeitos. Então, puxa-se assunto, se destaca, a gente tem tanta coisa para conversar, a gente tem tanta coisa para falar, mas a gente vai lá e sabe que aquele ponto vai provocar, que aquele ponto vai deixar a pessoa nervosa, que aquele ponto vai deixar a pessoa chateada, que aquele ponto não vai trazer coisas legais na pessoa. Então a gente podia falar de tanta outra coisa, a gente podia, sabe, seria tão legal a gente poder conversar e de falar de outras coisas, a gente vai naquele ponto, naquele assunto que vai chatear, que vai irritar, que vai provocar dissensão ao invés de união, né? Por quê? Porque a gente sabe que aquele ponto é o ponto que vai desequilibrar o indivíduo. Quando a gente faz isso, a gente está agindo como um espírito obsessor, né? A gente está tendo uma ação onde a gente identifica um pensamento frágil na pessoa e fortalece, e soma, e dá intensidade através de um processo de sintonia e frequência, mudando as características fluídicas e fazendo a pessoa, então, ter aquele comportamento. Quando a pessoa viu, já tomou aquele comportamento, já agiu daquela forma, né? Então você pega, por exemplo, o Lincoln, por exemplo, quando o Corinthians perde, né? Você pega o telefone e liga lá, ô Lincoln, quanto é que foi o jogo? Ele fica nervoso, fica irritado, aquela coisa toda e tal. E por quê? Porque, na verdade, eu identifico nele essa fraqueza, né? essa característica, e eu sei que é um ponto fraco. Então eu vou lá e mexo nesse ponto fraco. Nos dias de hoje a gente tem percebido, por exemplo, que eu sei que determinadas pessoas são fanáticas sobre determinadas questões políticas. Então eu tenho tanta coisa para conversar, eu vou lá e vou pegar no ponto da política. Eu vou desencadear uma série de discussão, uma série de mal-estar. E eu sabia que ia acontecer isso, por quê? Porque eu sei que o indivíduo, quando mexe naquele ponto, ele perde o controle, ele perde a racionalidade, aquilo se soma, se agiganta, porque ele não só passa a ter aquele comportamento, como ele empresta o comportamento de espíritos semelhantes em frequência daquele tipo de comportamento. Tá certo? Então, basicamente, é isso. Como é que é o processo, né, em que você tem essa ação numa questão de obsessão simples? Você sente aquele constrangimento, você sente aquele mal-estar, porque aquele pensamento se agigando em você, os fluidos também fazem você passar mal, então você se sente mal. Então você vai em determinados lugares, você encontra determinados espíritos que têm aquela característica e aquilo te faz o mal. E você fica preso naquele pensamento e não consegue sair, porque você acaba indo a determinados lugares, você ouve determinados comentários, aquilo mexe com você, você pode não falar, você pode não dizer, mas você pensa. Então determinados lugares estimulam determinadas negatividades em você, né? Então determinadas negatividades de discussão, de briga, de irritação, de sensualidade, né? Então determinados lugares estimulam, isso contaminam você fluidicamente, e mesmo você saindo do lugar, você acaba envolvido por aquelas ideias. Mas aí você vai à casa espírita e você ouve uma palestra. E aí, quando você ouve essa palestra, quando você lê um texto no Evangelho segundo o Espiritismo e tal, você tem um outro pensamento produzido. E esse pensamento produzido contrasta com aquele pensamento, tira você daquele pensamento que você estava focado. Ela muda o seu pensamento. Você, por algum tempo, você tira o pensamento daquilo e vai para um outro tipo de pensamento. E esse pensamento age sobre os fluidos, modificando as características fluídicas, né? E isso, então, gera um bem-estar. Você que estava com mal-estar, como mudou as características fluídicas, além do pensamento mudar, mudou também a sensação, porque os fluidos que estão à sua volta são outros, e o seu perispírito, então, ele aspira, não um fluido negativo, não um fluido envenenador,
mas um fluido positivo, amistoso, benéfico, né? E você se sente bem, né? Então, um tratamento é o estudo, é a leitura, uma boa música relaxante, que muda o seu foco, que te acalma, que te tranquiliza, que te traz harmonia. Então, perceba que a obsessão simples ela é mais fácil de ser tratada, porque às vezes é uma contaminação fluídica. Você passa a ler, você tem uma boa conversa, um bom diálogo, né? E você, né? Tô assistindo uma televisão e ali o programa de televisão age como se fosse um obsessor. Ele traz uma ideia negativa. Um filme traz um pensamento, desencadeia um estímulo negativo em você e você tem toda aquela sensação ruim, tem uma contaminação fluídica que passa a ter um comportamento negativo somado em você. É um processo obsessivo que pode desencadear na televisão, que pode desencadear numa conversa, que pode desencadear numa festa, num baile, enfim, em algum lugar que você vai, que você se contamina fluidicamente com esse tipo de coisa. Aquilo te faz mal. Então aí depois você vai para uma leitura, depois você faz uma outra conversa, um outro diálogo, você assiste uma palestra, você muda aquele pensamento, então você melhora. Às vezes você se invoca, às vezes naquele lugar que você foi, você acha um companheiro espiritual lá. Então não foi só aquela ação pontual do espírito e de que ele te abandonou e pronto. Não, esse espírito te acompanhou. E aí não basta, aí você tenta mudar o pensamento com a palestra, porque você tenta o pensamento e vem um pensamento em contrariedade. Você tenta mudar o outro pensamento e vem um pensamento em contrariedade. Porque já existe um fluxo da ação do espírito obsessor, do acompanhamento. Já não é mais uma contaminação local, né? De um programa de televisão ou de uma discussão que você teve. Você já trouxe uma companhia espiritual para você. A obsessão simples ficou um pouquinho mais complicada. E aí, nesse caso, você precisa do passe. Então você vai ao trabalho na casa espírita e vai tomar o passe. E o que é o passe? O passe, lá na hora que você vai tomar o passe, o passista, quando ele impõe as mãos sobre você, ele está mentalizando, então ele está agindo mentalmente sobre você, ele está fazendo o contrário do que o obsessor está fazendo. Ele vai fazer uma ação persistente de um bom pensamento sobre você, que você que já assistiu a palestra, você que já se preparou para fazer o passe, por isso que a palestra anterior é importante do passe. Não adianta eu chegar na casa espírita e já entrar na sala do passe e tomar o passe. É bom a gente se preparar um pouco antes para que a gente possa então entrar em sintonia e na hora do passe, o passista então vai, através de uma frequência de bons pensamentos, identificar aqueles bons pensamentos em você e somar esses bons pensamentos, trazendo para você um pensamento confortável, um pensamento bom que substitua aquele pensamento ruim, mudando o seu foco. E quando ele impõe as mãos, ele também promove alterações nos fluidos, trazendo uma boa sensação. Então, quando ele traz essa boa sensação, você tende a sair de lá melhor, né? Então, é um tratamento para a obsessão simples. Entretanto, existem processos obsessivos em que a coisa é um pouquinho mais complicada e você chega no limite da obsessão simples para os mecanismos de fascinação e subjugação, que é quando esse espírito, você melhora, mas ele te espera depois da casa espírita e continua. E por que ele faz isso? Porque os motivos pelos quais ele faz o mal a você é muito além do simplesmente se irritar com você. Ele talvez tenha um motivo pré-reencarnatório, né? Um motivo de reencarnações passadas por odiar você. Então ele tem um ódio, um rancor, que é fruto de uma interação, de um problema que você teve com ele em vidas passadas. Então ele vem cobrar esse tipo de coisa, né? Então ele quer vingança com relação a essas coisas. Então ele espera você sair da casa espírita e quando você volta a ele, tem uma ação. Então nesse caso, você vai precisar de um trabalho de desobsessão. E o que é o trabalho de desobsessão? O trabalho de desobsessão é um trabalho de conscientização. O espírito obsidiado, ele vai precisar ser esclarecido. Ele vai precisar mostrar que aquela ação dele faz mal para o obsidiado, mas também faz mal para ele. Ele não consegue andar na sua
escalada evolutiva, ele não consegue ser feliz, não pelo mal que o obsidiado fez a ele, mas, né, em vidas passadas, mas porque também ele não deixa pra lá, porque ele não muda, porque ele não segue em frente, porque ele continua vivendo aquele processo. Veja bem, quando a gente briga, né? Quando a gente briga com uma pessoa, a gente se irrita com uma pessoa, e a gente quebra o pau com a pessoa, e a gente fica magoado com a pessoa e tal, aquilo nos faz muito mal. Se a gente continua falando do mal que a pessoa nos fez, da atitude que a pessoa nos fez, a gente conta para um, conta para outro, conta para um, conta para outro, o que a gente está fazendo? A gente está revivendo aquele mal todos os dias. Todos os dias a gente pensa naquele mal, todos os dias a gente revive aquele mal, contando aquele mal para aquelas pessoas. Então parece que aquela atitude, aquele mal que a pessoa nos fez, nunca passa. Por outro lado, e se a gente quer se vingar então, a gente o tempo todo fica mantendo aquele pensamento na cabeça para poder se vingar, para poder montar um plano para poder prejudicar a pessoa. Então a gente nunca esquece desse mal-estar. Então aquilo nos contamina, porque nunca sai a lembrança do mal que nos fizeram e o mal nunca para de acontecer. É como se a gente pegasse um martelo e martelasse o dedo. Se a gente martelou o dedo, dói, mas vai passar, porque foi uma batida só. Agora, se eu continuar martelando o dedo, não vai passar nunca, porque as marteladas continuam martelando o meu dedo, continuam destruindo o meu dedo. Então, o que acontece? A obsessão é mais ou menos isso. A obsessão é uma ação persistente do mau espírito sobre aquele, mas quando ele está fazendo o mal sobre aquele, ele está revivendo os maus que aquele fez a ele. E ao fazer esse tipo de coisa, ele martela o próprio dedo, ele martela aquele mal que lhe foi feito repetidas vezes. E ele precisa ser conscientizado disso, porque normalmente ele não percebe isso. Então, ele é evocado numa sessão, então se trabalha mediunicamente, né? Se faz uma sessão mediúnica, onde você evoca esse espírito obsessor, através de um médium preparado, para que o espírito, então, por intermédio de um médium, possa conversar com o doutrinador. E o doutrinador vai, então, doutrinar esse espírito. O que é doutrinar? Né? Ele vai apresentar a doutrina para o obsidiado. Ele vai mostrar para o obsidiado os conhecimentos que a doutrina espírita nos traz sobre a nossa identidade, sobre os nossos destinos, sobre a nossa criação, sobre a nossa essência espiritual, e como aquela atitude dele, que tem até, né, ele tem até motivos para ser daquele jeito, mas não é racional, não é lógico, porque ele tem motivos para se vingar, mas essa vingança está trazendo, é a grande causa do mal-estar dele. Então ele é esclarecido. É claro que às vezes não é num trabalho, não é em 2 trabalhos, não é em 3 trabalhos. São muitos os trabalhos que são necessários para que o espírito possa se conscientizar disso e entender isso. E muitas das vezes envolve um processo, então, educativo desse espírito. E o grande professor do espírito obsessor é o próprio obsidiado. Né? É o obsidiado que vai ensinar o obsessor, porque o obsessor está em cima dele. Então, se o obsessor percebe no obsidiado uma mudança de conduta, aquelas palavras que o doutrinador falou para ele na sessão, ele vai começar a perceber a realidade daquelas palavras, a prática daquelas palavras, na mudança de comportamento do seu obsidiado. Quando ele começa a ver essa transformação e essa mudança, ele começa então a perceber que aquilo não era papo furado, não era teoria, não era coisa bonita para ser dito numa sessão espírita, numa conversa. Aquilo passa a ser real. Não, o indivíduo está fazendo a mudança e aquilo está transformando de fato o indivíduo. Né? A gente costuma dizer, se você quer que alguém seja espírita, a melhor maneira de você transformar alguém, de você convencer alguém a ser espírita, não é ficar falando de espiritismo para essa pessoa. É você mostrar para essa pessoa que a sua conduta muda quando você adentra o espiritismo. Ora, se essa pessoa era com todos os defeitos, e ela, depois que adentrou o espiritismo, mudou o seu comportamento, se transformou, essa é a maior propaganda que você pode fazer da doutrina espírita, né? Então, essa é a grande estratégia educadora que a doutrina espírita nos oferece no trabalho, nesse tratamento espiritual, nos casos de obsessão. Então, além do passe, além da prece,
além da água fluídica, além das palestras, a desobsessão. E a desobsessão é esse trabalho educativo que envolve então as conversas, a doutrinação do espírito, mas a prática dele, né, do obsidiado se transformando, se modificando, se alterando e mostrando que os ensinamentos espíritas na prática realmente têm impacto. E quando ele percebe isso, ele se transforma. Então, para a gente ter uma ideia, e às vezes pode levar a vida inteira, um processo de desobsessão, né? No caso da fascinação, no caso da subjugação, né? Existem casos de fascinação, por exemplo, que o espírito não percebe que está subjugado. Ele acha que está certo, ele fala os maiores absurdos, ele aplaude grandes absurdos, ele não consegue enxergar o óbvio, né? Ele se deixa levar pelas coisas. E quantas das vezes as pessoas, por conta de futebol, por conta, né, mata-se e se deixa morrer por conta de um time de futebol, por causa de uma escola de samba que eu torço e que perdeu, e aí alguém faz uma provocação, eu brigo, eu discuto, eu agrido. Questões políticas, né? Às vezes, outro dia, no Ano Novo, né, no finalzinho do ano passado, eu estava num shopping em Taubaté, e eu presenciei dois homens brigando, estavam na mesa de um restaurante, brigando, e de repente um puxou a faca pro outro, e aí e depois eu descobri que os dois, um era pai e outro filho, e a discussão era que um era PT, o outro era Bolsonaro, e por conta de questões políticas, um pai puxou uma faca pro filho, e o filho queria bater no pai, e, enfim, um desentendimento que você percebe que é claro que foge da racionalidade. Nenhum deles queria fazer exatamente aquilo, mas se iludiu dentro desse processo porque houve uma fascinação, porque estão fascinados, porque esse discurso político acaba fascinando, iludindo, e quando a gente vê, a gente acaba fazendo coisas que a gente não gostaria de fazer, né? E a subjugação é a mesma coisa, né? Quando a gente está sob efeito de culpa, a gente acaba não desejando nada de bom pra gente porque a gente acha que não é merecedor de nada. E quantas são as obsessões que não são só espirituais, não são de encarnados mesmo? Quantas são as pessoas que, para justificar as coisas que fazem, jogam culpa em você, fazem o mal a você e convencem você de que você é que foi culpado, que foi você que obrigou a pessoa a fazer aquilo. E você acaba se sentindo culpado por tudo aquilo que aconteceu. Isso acaba sendo uma subjugação. Você sofre e você se acha merecedor de todo o sofrimento porque a pessoa imputou. E na verdade foi a pessoa que te fez um grande mal, foi ela que acabou criando toda a questão errada, foi ela que errou na postura dela, mas para justificar a postura dela, de olha, eu fiz isso porque você isso, e ela pegou um ponto fraco seu, né? Veja, os espíritos não inventam. Ela pega lá um ponto fraco, ela pega de fato um defeito seu e ela agiganta, ela soma esse defeito e ela escancara e você aceita, e aquilo que tinha uma dimensão assim passa a ter uma dimensão muito maior e você passa então subjugado, né? Então, o que tem que acontecer? Ambos, né, obsediado e obsessor, precisam ser tratados, precisam ser esclarecidos, precisa haver uma mudança. Eu uma vez, né, e aí eu vou encerrando, exemplificando o nosso estudo, com um caso, né? Eu estava num trabalho de desobsessão de um caso, né, de uma criança que chegou para se tratar no centro. Então, uma criança, os pais estavam com a criança no colo e a criança tinha um problema muito grave, né? Ela tinha uma doença respiratória, ela perdia o ar, ela ficava sem ar, ela tinha problema, ela era internada no hospital e os médicos não sabiam exatamente a causa. Acreditavam-se que era problemas alérgicos, que de tempos em tempos a criança tinha crises e ficava sem ar, ficava entubada, aquela coisa toda, mas não se sabia exatamente o que era que causava. Então, quando se levava para o hospital, fazia coisas paliativas, né? Botava lá no oxigênio, tentava trazer um pouco mais de conforto para a criança, mas não resolvia. De repente a criança melhorava por si só, daqui a pouco ela voltava de novo para o hospital e tal. E aí, por ela ter esse sofrimento, por causar esse sofrimento tão intenso, os pais procuraram um centro espírita. E aí foi feito um trabalho de desobsessão, e aí se identificou um espírito obsessor.
No início só apareciam os espíritos sofredores. Os espíritos que não eram de fato o obsessor. Eram espíritos que eram colocados pelo obsessor para trazer o sofrimento. Então eram colocados ali, né, com os seus pensamentos perturbados. O obsessor pegava esses espíritos perturbados, colocava na sintonia daquele espírito, porque percebia uma característica de pensamento naquele espírito, mesmo criança, mesmo na fase de bebê, identificava aquele tipo de pensamento, aquele tipo de sintonia, estabelecido uma frequência, e somava aquilo provocando aqueles mal-estares. Porque, na verdade, a criança, mesmo não se lembrando, ela tem as tendências do passado, e os erros que cometem no passado, quando lembrados, causam o mal-estar. Todos nós sabemos. Quando nós, né, somos adultos, mas quando a gente lembra de uma bobagem que a gente fez na adolescência, a gente se chateia. E aí a gente quer mudar o pensamento para não se lembrar, porque se nós ficarmos naquele pensamento, lembrando daquela bobagem que nós fizemos no passado, aquilo nos entristece, aquilo nos chateia, aquilo nos deixa depressivo, nos causa mal-estar. Então a gente tenta esquecer. Agora, se aquele pensamento é lembrado o tempo todo, não nos é deixado esquecer, vem todo o mal-estar. Então daí a ação obsessiva, mesmo no estado da criança. A criança não pensa males, mas como ela traz tendências do passado, esse mal é acionado pelo espírito obsessor. E a criança tem toda uma reação no seu comportamento, né, de mal-estar físico, por conta dessa ação mental e dessa ação fluídica. Muito bem, era o que a criança estava tendo. E ele colocava, então, esses espíritos obsessores, esses espíritos sofredores, somando. Então, esses espíritos eram libertados, eram encaminhados, e eles saíam com uma facilidade a cada trabalho de desobsessão, aí os espíritos se manifestavam e diziam, mas eu não tenho nada contra ele, desculpa, foi mal, mas eu também estou sofrendo e tal. E eles eram encaminhados para os seus tratamentos, para as suas soluções, e tudo bem. E o indivíduo melhorava, daqui a pouco piorava e tal, até que, de tanto o trabalho de desobsessão e tirando os espíritos que esse obsessor colocava, atrapalhando o serviço de atrapalhar a vida do obsidiado, que ele fica bravo, ele se manifesta na sessão de desobsessão. E aí ele se manifesta e ele conta o motivo de por que é que ele perseguia. Que aquele bebê, né, que tinha aquela carinha infantil, com aquela cara, né, com aquela carinha de eu não fiz nada, né, de inocente, ele tinha sido um senhor de escravos e quando foi escravo mandou cortar os braços daquele escravo, né, que hoje é o obsessor. E ele mandou matar o filho e mandou matar a esposa. E depois ele mandou cortar os braços desse escravo. Então, ou seja, e ele tem um ódio, um rancor gigantesco desse indivíduo. E ele passou a vida dele, mesmo no mundo, na vida física e depois mudando para o mundo espiritual, odiando aquela pessoa e desejando um dia reencontrar aquele indivíduo e fazer as mesmas coisas com ele que ele fez para essa pessoa, para o seu obsessor. Então esse obsessor, então, ele quer vingança. E ele então achou o obsidiado naquela criança. E ele não via uma criança, ele via o indivíduo, né, o senhor da fazenda, que é o senhor de escravos, que fez tudo aquilo. E ele até dizia, eu não sei como vocês aqui que falam de Jesus, que falam disso, que falam daquilo, acoita um indivíduo dessa estirpe, dessa laia e aquela coisa toda. E aí o doutrinador então dizia para ele, não, mas olha, esquece ele, não estamos aqui nem para falar dele. Você não está bem, você não está feliz. Quantos anos, quantos séculos se passaram desde a escravidão acabou em 1888 no Brasil, né? E você ainda continua sob essa ação, né? Esse mal-estar, esse sofrimento, essa coisa não acaba em você. Então está repercutindo em você, não é só nele, não. Ele ainda vai resgatar, porque o que ele fez, os mecanismos de prova e expiação, ele vai resgatar. Mas você que era o inocente da história, você que não fez nada, agora em busca de vingança, está trazendo coisas que você não tem motivo para ter, está trazendo cargas que você não tem que trazer, não tem que carregar. E essa carga está te trazendo sofrimento e dor. E ele para pensar, e aí a questão mais fundamental fala assim, olha, você está com a maior raiva porque você sente falta do seu filho e da sua esposa. E ele disse sim, e ele chorava. E ele que estava bravo, que estava nervoso, começa a se emocionar. E ele diz assim, escuta, e cadê a sua esposa? E cadê? Você está desencarnado. Por que você não encontrou com a sua esposa? Por que você não encontrou com o seu filho?
E aí ele entra em pânico. Você não gostaria de encontrar? E ele fala, sim, claro que eu gostaria de encontrar com ele. Ele fala, você não encontra porque você está tão cego, olhando, só querendo ver a vingança, que você não os vê, mas eles estão do lado de você. E ele fala, mas aonde? Aonde? Vocês estão me enganando? Não, não estão me enganando, ele está do seu lado. E aí ele não consegue ver, porque ele está sob o efeito do ódio, do receito, do rancor, e os espíritos estão numa outra sintonia. O filho e a esposa estão numa outra sintonia. E ele não consegue perceber porque estão em sintonias diferentes. E aí uma outra médium, né, da sessão, né, tinha um médium recebendo ele, uma outra médium recebe a esposa e a outra recebe o filho, e começam a conversar com ele. E ele, naquela raiva, naquela macheza, naquela bravura dele todo, ele desaba. E ele chora copiosamente, e ele quer ver a esposa, e ele quer ver os filhos, e ele diz que os ama. E naquele momento não tinha ninguém ali, naquela sessão mediúnica, que não chorasse junto com o espírito e não se emocionasse naquela sessão de desobsessão, que era uma aula de fraternidade, que era uma aula da gente entender as tramas e os conflitos humanos. Os conflitos humanos que se desentrelaçavam numa mesa simples, rústica, de uma casa espírita e de um conflito de séculos de sofrimento, tanto para um quanto para outro. Né? De uma atitude impensada, atrasada de uma outra vida que agora começa a se desentrelaçar numa sessão mediúnica. E naquele momento o espírito dizia assim, então o que eu faço para ver a minha esposa? Eu só ouço a voz dela, eu só consigo conversar com ela, porque falava pelos médios. Mas eu não consigo vê-los, eu quero vivê-los. E aí nós dizíamos ao espírito, olha, na verdade você precisa perdoar. E ele fala assim, olha, eu vou ser sincero, eu até quero perdoar, mas eu não consigo. E aí o primeiro passo para o perdão é, esqueça ele. Não pense nele. Pense focadamente, foque o seu pensamento em ver o seu filho, em ver a sua esposa. O mesmo esforço que você fazia para trazer malefícios para aquele ser, para aquela pessoa que lhe fez o mal, agora foque com a mesma intensidade em conquistar a parceria, a vivência com a sua esposa e com o seu filho. E aí ele, mas eu não consigo nem vê-los. E aí a gente dizia, então faça uma prece, né? Peça a Jesus para que você consiga se esquecer e para que você consiga ver sua esposa e consiga ver seu filho. E ele então, eu nem consigo orar, eu nem me lembro mais como é que ora. E ele então, então vamos orar junto com você. E junto com ele começamos todos ali naquele momento a orar e num determinado instante ele vê o filho, ele vê a esposa e ele então se emociona tanto, eles se abraçam no mundo espiritual e ele se vai agradecendo a casa, pedindo que a casa continue orando para que ele nunca se esqueça de voltar as suas energias para dedicar-se à família e não mais voltar a ter aquele pensamento para que o perdão pudesse se operar de fato nele e ele não voltasse mais a sofrer. E ele vai embora. E a hora que termina o trabalho, todos ainda emocionados, o mentor espiritual se manifesta e diz assim, não se esqueça de orientar o pai e a mãe daquela criança, porque o obsidiado não é vítima. Ele um dia foi o causador de todo esse processo. E ele precisa ser educado nas lides morais para que não repita as mesmas coisas e não traga mais obsessores para a sua própria vida. Então é fundamental que a cura da obsessão seja o perdão. E o perdão só virá com amor que desencadeado pelo conhecimento que a doutrina espírita de fato pode trazer. Que a doutrina espírita possa causar nesse nosso amigo que nós lembramos hoje e em todos nós a esperança de dias melhores. Não uma esperança que espera, mas uma esperança que nos motiva a saber mais, a fazer mais e a buscar cada vez mais, a buscar a nossa transformação, a buscar a nossa mudança para nos trazer felicidade, alegria e paz. Que a paz do Mestre Jesus possa estar hoje e sempre em nossos corações. Boa noite a todos. Muito obrigado. Vamos então, para encerrar o nosso estudo, fazer então a nossa prece.
elevar o nosso pensamento a Jesus, nosso Divino Mestre, trazendo em nossa tela mental a lembrança de um Jesus vivo, luminoso, envolvendo nossas mentes e os nossos corações. E assim, Senhor Jesus, nós pedimos que as vossas bênçãos possam nos envolver hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus.